Muito bem, boa noite de novo. Esperando nosso irmão acender a luz aqui, que no escuro está ruim. Agradecemos a todos vocês a presença nessa semana, onde nós devemos orar bastante, buscar o nosso equilíbrio, porque é uma semana que antecede uma data bem complicada no calendário humano, né? As festividades do carnaval estão próximas, as energias ficam muito pesadas, né? A espiritualidade inferior vem com força aproveitar os momentos de fraqueza. E nós temos que ter muita resistência, resiliência, coragem, né? A gente não pede a ninguém que abstenha-se, né, de festejar, mas que tenhamos o equilíbrio, né? O bom senso dos nossos atos, pensamentos e palavras, para que possamos passar por esses momentos sem nos deixar levar, né, por tantas energias inferiores. Eu particularmente nunca gostei dessa data e fico assim pensando como em século XXI nós ainda estamos assim. E aparentemente piores do que era antigamente até, né? As coisas vão acontecendo que nos assustam. Mas o tema de hoje, como já foi dito, é o do livro Vinha de Luz, a lição 41, com o título Credores Diferentes. Ela foi retirada de Mateus, do capítulo 5, versículo 44. E esse versículo fala assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E Emmanuel vem discorrer da seguinte forma: o problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados, mais atenciosos. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores do martírio do Calvário. O que ele está dizendo para nós aqui? Que no primeiro momento ainda é comum no nosso estágio evolutivo que a gente se sinta muito irritado, raivoso, irado, com alguns comportamentos contrários que vêm bater de frente conosco, né, que nos irrita. E que é muito difícil realmente a gente conseguir, nesses primeiros impulsos, né, ter esse pensamento de brandura, mansidão. E ele continua assim: entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais examinemos, mobilizando os instrumentos de análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quanto nos perseguem e caluniam. Ele está dizendo aqui o seguinte: que quando as coisas vêm ao nosso encontro, seja elas quais forem, nós não estamos isentos da responsabilidade daquilo que nos acontece, né? Nós temos sempre que ter em mente que eu sou um filho amado de Deus. Nós temos que ter essa certeza. Eu sou um filho amado de Deus. E nada, podem ter certeza, nada vai chegar a mim se eu não tiver compromisso com aquilo. Eu, de alguma forma, fui o causador. Muita gente vai pensar, mas não, às vezes eu estou lá quietinho no meu canto, a pessoa vem e paf. Sim, você foi o causador. Pode não ter sido agora, pode não ter sido durante essa nova existência na qual nós estamos, mas nas existências anteriores nós fizemos por onde precisarmos de passar por isso. Então nós todos temos o nosso débito passado. E tudo aquilo que me vem porque eu preciso. Eu tenho sintonia com aquilo, de alguma forma. E nada vem para me derrubar. Prestem atenção.
nada vem para me derrubar. Estou falando a nível espiritual. Nós sabemos que somos espíritos imortais, ocasionalmente num corpo de carne. Um corpo que é perecível e que vai ter fim. Mas eu, que sou um espírito, sou imortal. Então, as coisas materiais pertencem à vida material. As coisas espirituais me pertencem. Entenderam? Tudo que é espiritual me pertence. As coisas materiais temporariamente estão comigo. Não interessa se eu trabalhei 30, 40 anos para adquirir uma coisa material. Eu vou deixar isso. Eu não vou levar isso. Então isso é temporário, né? Temporariamente eu detenho o uso. Então, se eu levar a minha vida voltado às coisas materiais, eu vou me frustrar. Eu vou me frustrar. Porque não é aquilo que traz a mim o que eu necessito, que é me espiritualizar cada vez mais, ter mais conhecimento das coisas da lei divina, entender o propósito da reencarnação, entender o motivo da minha reencarnação, o porquê eu estou aqui, para que eu estou aqui, onde é que eu estarei depois, para que eu vá me moldando, para que eu vá me construindo como um ser melhor. Então, quando as coisas ruins vêm, ela vem para nos ensinar, para nos testar, para saber se eu estou pronto a perdoar, se eu estou pronto a relevar, se eu estou pronto a não odiar. Porque é isso que faz que o meu lado espiritual se ilumine cada vez mais. E eu vou me tornando um ser mais puro. Não é? Então vou relembrar aqui, ó. Geralmente somos devedores de altos benefícios, a quanto nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos à renovação de elevado alcance, que raramente compreendemos nos instantes mais graves da nossa existência. São eles que nos indicam as fraquezas, as nossas fraquezas, né? Principalmente as morais, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos agora executando. O que eu estou fazendo? Acho que todo mundo aqui, eu imagino, estão aqui numa casa espírita. A casa espírita é uma casa que segue Jesus, portanto é uma casa cristã. Então eu imagino que todos aqui são cristãos, né? Independente se são realmente espíritas, ou se são evangélicos, ou se são católicos, ou se tem alguma outra denominação. Eu acho que todos aqui já conheceram o Evangelho de Jesus. Se não, precisam conhecer. Nem que seja uma lidazinha, a gente tem que dar uma lida, seguir. Porque ali está o que eu preciso para seguir o meu caminho em direção à minha evolução. Prestem atenção, a minha. Eu não farei vocês evoluírem. Cada um trabalha em si. Cada um tem sua etapa, tem seu momento, tem seu conhecimento, sua visão. Então, cada um constrói em si mesmo o seu caminho, né? A casa espírita, como todas as outras religiões, elas apenas mostram um caminho, de acordo com a sua visão. A doutrina espírita
tem a vantagem de nos dar um porquê racional, lógico da reencarnação, que nos traz o entendimento real da bondade de Deus perante tudo que a vida nos traz. Outras denominações não fazem isso, não é? O texto segue: os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Ele não está dizendo que os nossos amigos são maus, ou que eles se comprazem com o mal. O que ele está dizendo é que quando a gente está num grupo de amigos, pessoas, de afetos, que seja na família, nos grupos familiares, das pessoas que a gente cerca, né? Porque normalmente a gente gosta de ficar onde a gente se sente, né, no meio de afetos. Essas pessoas, normalmente, elas se comprazem com o mal. No texto aqui, ele está dizendo que elas passam a mão na cabeça da gente. Quando a gente erra, eles fazem olho, não viu. Ah, você é um cara bom, você é gente fina, deixa para lá, é o outro que está errado, vamos ficar aqui numa boa e tal. É assim. Porque as pessoas que me amam, muitas vezes, me amam com egoísmo. Me amam com orgulho, como orgulhoso e egoísta que eu sou. E a gente se ajunta. Então eles preferem não ficar apontando o meu mal para que não corra o risco de perder um amigo, de perder aquele momento. Mas já os nossos desafetos, eles jogam na nossa cara. Os nossos erros. Na hora de uma discussão, na hora ali que a coisa esquenta, eles jogam para a gente tudo aquilo que a gente realmente pode ser. Por que pode ser? Porque eu preciso refletir sobre aquilo que me vem. Será que tudo que ele está falando é realmente mentira? Ou será que ali tem um fundozinho de verdade? Porque uma pessoa, quando está com raiva de mim, ele não vai me xingar assim: você é um cara bom, você é um cara caridoso, você é um cara bondoso. É assim que eles brigam com a gente? Ele vai lá nas minhas falhas, ele vai nas minhas feridas, ele vai nos meus defeitos. Porque ele quer me pôr para baixo. E ele me põe para baixo mostrando onde é que eu sou falho. E ao invés da gente parar e refletir, muitas vezes a gente passa para a briga. E passa para a ofensa também. E fica aquela troca maravilhosa de humilhações. Um tentando pôr o outro mais baixo do que ele. E a vibração vai caindo. E a coisa peteca. Aí passa umas horas, um dia, vem aquela dor de consciência, aquele mal-estar, aquela adrenalina envenenada que foi jogada na nossa corrente sanguínea, que faz a gente vibrar, a gente sente as veias do corpo vibrando, a boca amargando, dor de cabeça, mal-estar. E aquilo pode demorar dias para sair do nosso corpo. Vai nos envenenando. Não é assim que acontece? Ou é só comigo que acontece isso? Acho que não, né? Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor, me mostram com vigor os meus defeitos. Pela pureza do inimigo, pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado muitas vezes em conta. Né? Muitas vezes, quando o inimigo joga, a gente fica vermelho de raiva. Já com os amigos, a gente fica envergonhado. Quando o amigo começa a passar, realmente, eu não merecia. E a gente esquece que tudo nos vem porque necessitamos daquilo. Não queremos dizer com isso
a criatura deva cultivar inimizades, para que ela fique mostrando os defeitos. No entanto, somos daqueles que reconhecem o benemérito credores quando nos proclamam a falta. Somos aqueles que reconhecem por beneméritos credores quanto nos proclamam as faltas. Sou aquele que reconheço no outro um credor, a quem eu devo, quando ele vem me julgar na cara aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu sou ainda. Né? São médicos corajosos que nos facultam corretivo. Olha para você ver, ele compara aqueles desafetos a médicos que vêm nos corrigir as faltas, nos curar das nossas faltas, mostrar onde é que eu preciso melhorar. É difícil para muita gente na terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Meus amigos, todos nós temos os nossos defeitos. Todos nós ainda trazemos muitos e muitos débitos do passado. Todos, independentemente. Ninguém está aqui por acaso, ninguém veio aqui a passeio. Todos nós estamos sujeitos às falhas ainda, porque nós somos imprevidentes. Nós somos egoístas, nós somos vaidosos, nós somos orgulhosos. Nós achamos que o mundo foi feito para mim. Principalmente quando a gente é jovem. Eu achava que o mundo girava ao meu redor, que eu era o centro do universo e tudo teria que ser para mim. Aí, de repente, quando a gente vai entrando na madureza, a gente começa a perceber que eu sou apenas mais uma pedra no tabuleiro, do mesmo tamanho que todas as outras, com as mesmas possibilidades, com os mesmos defeitos, com as mesmas necessidades, com as mesmas carências. Todos somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos em momentos diferentes, em conhecimentos diferentes, em experiências diferentes. Mas a nossa pureza da criação é exatamente a mesma. O que nos torna diferentes é o livre-arbítrio. É o que nos faz diferentes. Porque a nossa criação foi a mesma. Não teve diferença nenhuma. Quando Deus me criou, criou meu amigo aqui, criou a nossa amiga ali. Não tem diferença nenhuma. Quando Deus criou Jesus, Ele criou da mesma forma que nos criou. Igualzinho. Porém, Jesus tem alguns trilhões de anos a mais que eu. Foi criado há muito mais tempo, porque Jesus mesmo falava, meu Pai não para de trabalhar. Ele trabalha o tempo todo. Espíritos estão sendo criados constantemente por Deus. Não aqui, nesse planeta, mas no universo. E Jesus, segundo a espiritualidade, o planeta onde ele foi desenvolvido, onde ele se desenvolveu e atingiu a pureza, já nem existe mais. O Sol já se apagou de tão antigo. Aquela constelação inteira já foi embora. E ele evoluiu ao ponto de ser hoje um governador de um planeta com cerca de 30 bilhões de almas que ele toma conta. E nós somos uma delas. Nós somos hoje encarnados em torno de 8,5 bilhões. Então existe lá cerca de 22 a 22,5 bilhões de almas no plano espiritual, aguardando a oportunidade de vir. É uma fila longa. E a gente não dá valor à nossa oportunidade atual. Nós enfrentamos uma fila imensa
para estar aqui. E estamos. E às vezes a gente joga fora a oportunidade, porque a gente não compreende a nossa natureza, a nossa divindade. Vocês já pararam para pensar que somos deuses? Quem já foi? Levanta o dedinho, deixa eu ver. Nós, só um amigo ali? Parabéns. Tamo junto. Jesus falava, vós sois deuses. No Velho Testamento também tem eu não lembro mais o nome do cidadão lá, que falava, nós somos deuses. Mas deuses com D minúsculo. Porque Deus é um só. E eu, como sou filho, sou um deusinho. E Deus, quando me criou, já colocou em mim a minha natureza divina. Já faz parte de mim. Mas Ele deixou que eu desenvolvesse essa natureza. E para isso me deu o livre-arbítrio, que é o poder que eu tenho de decidir, de escolher. Gente, eu sou o único ser no universo, incluo até Deus, que nem ser é, que pode decidir por mim mesmo. Olha o tamanho da responsabilidade. Eu sou o único ser no universo que tomo as minhas decisões. E tudo que vem dessas decisões, a responsabilidade é minha. As coisas boas é mérito. As coisas não boas, resgate para amanhã. E é o resgate que traz os compromissos que nós temos no dia a dia. Dificuldades financeiras, de saúde, de relacionamento social. Tudo vem daquilo que eu não soube aproveitar lá atrás. Ou nessa atual encarnação. Nada é por acaso. E hoje, olha que delícia, hoje nós somos a melhor versão. Olha que bondade. De todas as encarnações, que não foram poucas, incontáveis, que eu já vivi, hoje eu estou na melhor fase. Porque, pela lei de Deus, não existe retrocesso. Eu nunca serei pior. Eu estarei sempre indo à frente. Eu posso até durante uma existência não andar. Posso ficar estacionário. Mas regredir não. Tudo que eu consegui de conhecimento e de construção moral é permanente. Então eu sempre estou na frente. Por isso é que eu falo, hoje eu sou a melhor versão. Até um bandido está na melhor versão dele. Porque ele está progredindo. Porque nós já fomos bandidos. Todos nós. Todos nós já cometemos crimes no passado. Você quer ver uma coisa? Quando falaram com Jesus assim, mestre, você é bom. O que foi que ele falou? Alguém sabe? Tu me chamas de bom? Mestre eu sou, mas bom é só meu pai. Ele não aceitou o título de bom. Porque naquele momento ele era o maior espírito que nós conhecemos e talvez nem tenhamos a oportunidade tão cedo, nas próximos milhões de anos, de conhecer um espírito da grandeza de Jesus. Mas ele sabia que no passado ele também já escorregou um pouquinho, antes de atingir a maturidade espiritual que ele tem. Nós estamos num bom caminho. Esse texto de Emmanuel, que ele pega lá no Mateus capítulo 5, versículo 44, é um texto maravilhoso. Eu aconselho a vocês a ir lá no capítulo 5 de Mateus, na Bíblia de vocês. Não é no Evangelho segundo o Espiritismo, não, na Bíblia mesmo. E lê lá. Eu trouxe aqui do versículo 38 ao 46. O texto fala somente do 44.
Jesus, nesse momento aqui, a gente tem que relembrar que Jesus era judeu, não é? A gente acha que Jesus era cristão. Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Ele veio num lar judeu, né? Filho de Maria, de José, e cresceu no judaísmo. Porém, ele veio e fez pequenas correções naquilo que o judaísmo trazia. Porque o judaísmo começou lá atrás, Moisés, para educar um povo barbarizado, um povo grosseiro, um povo rebelde, que não tinha conceitos de família, de higiene, não tinha conceito de nada. Moisés foi obrigado a trazer uma lei mais rígida, mais firme, né? Então tudo era muito proibido. A gente pega lá os 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos falam de amor, né? Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, tal. Depois vem amará ao próximo como a ti mesmo. E depois veio 8 não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Eu até lembro aqui do nosso querido Vicente Cardoso. Geraldo até vai comigo lá nas quintas-feiras. Eu convido vocês a conhecer o estudo dele na quinta-feira, viu, gente? É muito bom, lá na casa dele. Ele fala muito disso. Ele não é muito fã do judaísmo nesse ponto dessa pregação, não. E ele fala que só tem não. Mas só tem não. Por que ele não falou sim? Mas é porque era necessário não. Como é que você vai falar para uma criança que não pode matar? Você tem que falar, não pode matar. Como é que você fala para uma pessoa que ela não pode adulterar? Não pode adulterar. Não tem outro termo, não existe uma coisa. Principalmente para quem é criança. E eu estou falando criança, não é porque ele estava educando crianças, ele estava educando espíritos infantis, espíritos ainda grosseiros, primitivos, rebeldes. E ele precisava. Ele tirou escravos. Não existia família. Todo mundo conhecia a mãe, mas o pai podia ser qualquer um. Não existia conceito de higiene. Todo mundo morria ali de várias doenças, de vários problemas. Porque não tinha. E ele, como era um cara educado, foi educado pelo rei lá do Egito, né, como filho, e teve os conceitos dos grandes sábios do Egito. Ele sabia como educar aquelas pessoas. E trouxe para nós os 10 mandamentos, que muita gente acha que foi escrito por Deus. A doutrina espírita deixa bem claro que não foi. Vamos tentar explicar um pouco essa parte. Vocês acham realmente que Deus, o Criador do universo, criou o planeta Terra para ser o único planeta nessa imensidão universal para ter vida? Vocês acham mesmo? Um ser perfeito, maravilhoso, criou infinito. Meu Deus, nós já conhecemos, acho que 250 milhões ou bilhões de galáxias conhecidas, fora as que a gente não descobriu. Cada galáxia dessa tem a possibilidade de ter 50 milhões de sóis parecidos com o nosso. E aí, se você multiplicar, não vamos multiplicar por 9 planetas igual o nosso, não, nosso sistema tem, não. Vamos passar por 5. Imagina. A vida então. Mas por que a vida é tão longe? Vocês já imaginaram se Deus coloca vida física igual nós em Marte? Nós guerreamos com o nosso vizinho. Nós guerreamos com o país lateral. Imagina, já tinha jogado quantas bombas atômicas lá? Ou eles aqui? A vida é distante. Por isso a distância das galáxias. Né? Fisicamente, esse intercâmbio é muito longo. Mas a gente sabe que o espírito, quando ele atinge um grau de evolução, ele viaja no universo com a força do pensamento. Ou seja,
Eu penso, lá estou. Olha a rapidez. A hora que eu penso, já cheguei. Como é bonita a lei de Deus. A força da lei de Deus. Então, Deus criou tudo isso. Aí você acha que Deus, que já havia dado a Jesus a responsabilidade pelo planeta Terra, é Jesus quem responde a Deus tudo que acontece aqui. Ele iria dar atenção para um planeta primitivo, para um povo escravizado e falar assim, escreve aí os 10 mandamentos aí. Aí uma sarça ardente pega fogo, que não queima, ou aquilo tudo foi uma simbologia de espíritos superiores para mostrar a Emmanuel espíritos trabalhadores da seara do Cristo, diga-se de passagem, que veio trazer para Moisés aquilo que precisava ser feito naquele momento. E para chamar a atenção dele, surgiu a sarça ardente ali, como todos os outros efeitos físicos que ele já havia sido proporcionado para sair do Egito com aquele povo. Não foi Deus, né? Deus tem muito mais coisa para fazer. Ele deixou o planeta na mão de um ser muito competente, que é o nosso irmão Jesus. Aí ele escreve os 10 mandamentos. E nós temos que entender que aquilo era necessário. Era necessário para aquele momento. Jesus, quando veio, depois uns 2.500 anos, me parece, 3.000 anos, ele veio complementar essa lei. Ele mesmo veio falar, eu não vim destruir a lei, eu vim dar testemunho. E trouxe o evangelho. E nessa passagem aqui, voltando ao texto, falei muita coisa fora dele, lá do 38 em diante, ele fala assim, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ou seja, naquela época, precisava impedir as pessoas de matar, de roubar, de fazer coisa errada. Então, tinha que ter uma lei muito punitiva para causar um certo medo nas pessoas. Olha, se você roubar, você vai ser espancado, eu posso cortar sua mão. Se você furar o olho do seu irmão, eu vou furar seu olho. Se você arrancar o dente dele, eu vou arrancar o seu. Se você matar, você vai ser morto. Precisava de trazer esse medo para nós, que estávamos lá ainda no primitivismo. Éramos nós lá também. Nós não estamos isentos disso, né? Então ele fala, ouvirdes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ele está falando da lei mosaica, do judaísmo. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Não seja resistente ao mal. Para quê? Eu costumo dizer que o que me define é o bem que eu faço, não o mal que eu recebo. Se eu for me julgar pelo mal que chega até mim, nós estamos tudo complicado, porque todo dia tem alguma coisa nos acontecendo. Mas eu tenho que ver é o bem que eu proporciono, e eu só consigo fazer o bem ao meu semelhante. Olha como é que a lei de Jesus, as coisas de Jesus se casam. Em determinado momento, ele fala de amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem que eu devo amar primeiro? Eu ou meu próximo? Primeiro eu me amo. Porque a base para amar o próximo é o amor que eu sinto por mim. Como a ti mesmo. Eu me amo. Aí eu consigo amar o meu próximo. É quanto tempo eu tenho, querida? Mais 5? Gente, eu estou achando que é 1 hora de fala, covardia.
Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que me amar. Mas eu preciso me amar sem egoísmo, sem vaidade, sem orgulho, sem avareza. Me amar é me conhecer como ser imortal que eu sou e me preparar para o retorno ao meu lar. Não o meu lar físico, ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Quem aqui acha que não vai? Se vocês não sabem, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós vamos tudo morrer. Vai. Tomara que demore. Tomara que nós ainda fiquemos mais um pouco, mas nós vamos tudo morrer. E vocês acham que quando a gente morrer, nós vamos para onde? As outras seitas falam que existe um subterrâneo, quentinho. Como também existe um lugar de marasmo, parado, sem atividade, fica lá nas nuvenzinhas. Os gregos até falam que lá tinha as ninfas que ficavam abanando eles e botando vinho na boca. Era paraíso para eles, para quem estava servindo era trabalho. Imagina se passar a eternidade tocando arpinha. Que tédio, que coisa terrível. Esse é o céu grego. A doutrina espírita traz variações, mas a gente é muito apegado naquele filme que está passando agora. Nosso Lar. Todo mundo acha que vai morrer e vai para Nosso Lar. Vai não. Nós vamos passar num bralgadinho, viu? Todos vamos. Pelos nossos momentos de desequilíbrio, de aceitação. Alguns pouco tempo, outros um pouquinho mais. A nossa colônia espiritual aqui não é o nosso lar, nós não temos sintonia com eles. Nós temos outras colônias aqui perto. Não me pergunte qual é, porque eu também não sei, mas eu sei que tem. Então nós vamos para lá. E o nosso lar não fica no céu, ele fica no umbral também. É terreno. É um oásis no deserto. É um lugar de luz no meio das trevas. Porque nós ainda estamos nessa sintonia. Mas aí vem a reencarnação, e é o que eu quero entrar por aqui para a gente tentar finalizar, porque senão ela me xinga ali. Nós reencarnamos para termos a divina oportunidade de não voltar para o lugar de onde eu vim. Eu estou aqui encarnado para me melhorar, porque me melhorando, eu não volto para o mesmo plano de sintonia que eu me encontrava antes de chegar aqui, que não era bom. Olha o amor de Deus. E tantas e quantas vezes forem necessários, eu vou voltar até que eu mereça um lugar de luz, que eu não necessite mais reencarnar. Mas para isso, eu tenho que saber lidar com meus desafetos, com os meus inimigos. Eu preciso entender, ouvir a verdade da boca daqueles que não gostam de mim, sem revolta. É saber entender que todos nós, como eu, estamos em momentos que nós vamos falhar, mas nós possamos corrigir, podemos melhorar, para chegarmos a planos superiores. Nós temos a mania de achar que para mim não pode, para mim não deve ser. Para mim tem que ser tudo de bom, tudo gostoso, tudo bonitinho, a Mega Sena tem que ser para mim, né? A pessoa mais bonita tem que ser para mim, a melhor casa tem que ser para mim, o melhor carro tem que ser para mim, a melhor comida tem que ser para mim. Não é assim? Nós olhamos só o que é material. É um jogo de interesse material que dá medo viver hoje nesse mundo. Porque os valores a qual a minha geração e a geração de muitos aqui ainda foi criado, já não tem mais valor. Moral, caráter, família. Benção pai, benção mãe, benção avó, benção tio.
né? Eu tenho que ser honesto, eu tenho que trabalhar. Tudo que eu adquiro tem que ser com o suor do meu rosto. Minhas contas têm que estar em dia. Eu tenho que andar com a cabeça erguida na sociedade. Ser respeitado pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Não pelo que eu tenho. Ter não é errado. Ninguém está falando aqui que ter é errado. Se eu trabalho, se eu esforço, se eu construo, se eu dedico com honestidade e adquiro bens materiais, ótimo, bacana. Eu tenho condições de dar melhor educação para minha família, tenho condições de gerar emprego para quem necessita de trabalho. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. E é um compromisso e uma prova. Da mesma forma, quem tem dificuldades de ganhar, tem pouco, também é uma prova, porque lá atrás já pode ter tido muito e não soube usar. Imagina se eu ganho na Mega Sena acumulada de final de ano. Vocês acham que eu estaria aqui hoje? Eu poderia ter me corrompido e não estaria aqui com vocês essa noite. Poderia estar viajando pelo mundo afora, com certeza. Poderia perder a minha oportunidade reencarnatória. Nós temos maturidade suficiente para ter muito, para vencer a vida com muito. Viver é gostoso. O simples fato de viver é gostoso, mas temos que perdoar. Então vamos terminar aqui, porque nosso tempo já foi. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, e tire a tua túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem pedir, e não te desvies daquele que quiser lhe emprestes. Não fuja daquele que quer que você empreste alguma coisa. Ele pode estar necessitado. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o sol levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Ou seja, se eu gostar só de quem gosta de mim, que benefício é? É muito fácil eu ser bonzinho com quem é bonzinho para mim, não é? Com quem só me agrada. Mas eu ser bom com aquele que não é bom para mim, é que é complicado. E o último versículo fala, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem assim também os publicanos? Que mérito eu tenho se eu gosto apenas de quem gosta de mim? Só para encerrar, meu querido, amar os vossos inimigos não é levá-los para dentro da sua casa. Não é abraçá-los, beijá-los e falar, ô meu irmão, vem cá, pode bater, eu te gosto assim mesmo. Não me conta disso não. Quem dera se aquele que me dá um tiro mortal e no último suspiro eu falo, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Meu primeiro pensamento é falar assim que eu desencarnar eu vou te buscar, ordinário. É assim que a gente fala? Quem dera se eu conseguisse ser um Jesus. Amar o teu inimigo. Inimigo aqui, gente, a gente tem que primeiro pensar o seguinte, o que é o inimigo? Inimigo aqui é aquele que não gosta de mim. Tá? Porque eu tenho que
ser neutro. O que me define é o bem que eu faço, não o mal que eu recebo. Então o inimigo é aquele que me persegue, que me calunia, que me quer mal, que tenta me prejudicar. Esse é meu inimigo. Não é aquele inimigo que eu quero destruí-lo, não, porque isso não deve existir para nós. Pelo menos nós, cristãos, espíritas, eu imagino que aqui ninguém quer destruir ninguém. Então o inimigo aqui é aquele que me persegue, tá? É não desejar mal a ele, orar por ele, pedir a Deus que ele consiga ser feliz ao ponto de, na felicidade dele, ele perceber que eu sou indiferente, que ele não precisa me prejudicar. E que se em algum momento eu estiver próximo e ele estiver precisando de auxílio, que eu seja capaz de estender-lhe a mão. Isso é amar o inimigo. O seu inimigo verdadeiro, nessa encarnação, nunca será seu amigo. Pode acontecer uma vez ou pode, mas é muito difícil. Mas com certeza, numa próxima encarnação, ele pode ser seu filho, seu pai, sua mãe. Com certeza. Então estejamos preparados para a nossa melhoria, para sabermos cuidarmos de nós e sermos cristãos, como Jesus nos ensinou. Uma boa noite a todos.